Bem, meus caros, estamos começando mais uma videoaula. Essa é a videoaula de número 44. Olha só como estamos crescendo de videoaula em videoaula, né? O número delas tá ficando bom, tá ficando grande. Embora o nosso projeto aí seja alcançar bem mais do que isso. Bom, nós vamos continuar nessa parte de projeto de circuitos lógicos, porque é uma parte muito interessante da eletrônica digital e muito importante também, porque vocês devem ter essa habilidade de visualizar um problema, uma situação real e projetar, ter essa capacidade de projetar uma solução utilizando aí os componentes que nós estudamos da eletrônica digital. Então é muito importante que vocês tenham essa habilidade de pegar uma situação e converter ela em circuito lógico para resolver o problema que ela nos apresenta, né? Então, nas últimas duas videoaulas nós fizemos isso, nessa nós vamos resolver mais um problema. Aqui agora nós vamos resolver um problema que existe num automóvel, né? Então, por exemplo, você está numa fábrica de carros e eles querem implementar esse recurso no automóvel. Vamos ler para a gente entender melhor como vai funcionar. Então aqui, ó, um carro possui 3 sensores. Ele tem um sensor aí que está instalado nas portas, que vai indicar quando alguma porta está aberta, né? Então, quando alguma porta está aberta, esse sensor vai enviar nível lógico alto. Isso significa, obviamente, que quando alguma porta estiver fechada, esse sensor vai jogar zero. Então, através desse sensor, eu sei se alguma porta do veículo está aberta ou não. Maravilha? Então, esse é o primeiro sensor que está localizado nas portas. O segundo sensor, ele está ligado diretamente junto com a ignição. Então, quando a ignição do carro está ligada, está acionada, esse sensor vai enviar nível alto. Quando a ignição não está acionada, obviamente, então, esse sensor vai enviar nível baixo, ok? E o terceiro sensor está localizado nos faróis. Quando algum farol está ligado, esse sensor vai enviar 1. Então, quando algum farol estiver desligado, obviamente, ele só vai poder enviar 0. Então, tem o sensor nas portas, que vai identificar quando alguma porta está aberta. Na ignição, que vai identificar quando a ignição está ligada, e os faróis, que vai indicar quando algum dos faróis está ligado, beleza? Maravilha. Você deverá projetar um circuito lógico, né, usando aí o nosso conhecimento de eletrônica digital, que faça acionar uma luz vermelha no painel do carro, sempre que, aí que nós temos duas condições em que essa luz vermelha do painel vai ser acionada. Primeira condição, quando as portas do veículo estiverem abertas com a ignição acionada, né? Então, se o cara vai lá, ligou o carro, acionou a ignição, mas as portas estão abertas, ou alguma das portas estiver aberta, essa luz vermelha do painel tem que ser acionada, indicando que, pô, você esqueceu uma porta aberta, você tem que fechar a porta antes de ligar o carro, beleza? Então, se alguma porta estiver aberta na hora que você ligar o carro, essa luz vermelha vai ser acionada, dizendo que você deve fechar a porta. E a segunda condição que a luz vermelha do painel vai acionar é quando os faróis estiverem acesos com a ignição desligada, né? Então, se o cara vai lá, desligou o carro e esqueceu o farol aceso, esse LED vermelho, essa luz vermelha no painel deve ser acionada também para indicar que o farol está ligado, e estando a ignição desligada, você vai estar consumindo bateria do seu carro, né? Então, isso não pode acontecer. Então, nesses dois casos, né, ou seja, as portas abertas com a ignição acionada, com o carro ligado, né, e os faróis acesos com o carro desligado. Nesses dois casos, essa luz vermelha que está lá no painel, ela vai ter que ser acionada. Maravilha? Então, esse aqui é o nossa situação, problema dessa videoaula de número 44. Eu sugiro que vocês tentem resolver por vocês mesmos, né? Até faltou colocar aqui o que eu quero, né? Vocês vão pegar o circuito lógico, né? Esse circuito lógico vocês vão fazer ele por soma dos produtos e por produto das somas e vão desenhar ele para a gente. Maravilha? Eu sugiro que vocês tentem fazer isso aqui antes de acompanhar o restante da videoaula, para vocês praticarem e poderem ir conferindo se o que vocês estiverem fazendo está correto ou não, ok? Então deem uma relida aqui nesse enunciado, deem pause nessa videoaula após isso, tentem fazer e depois voltem aqui, maravilha? Bem, então vamos lá, vamos começar aqui então. Né? O primeiro passo, como foi dito, né, nas últimas videoaulas, não lembro se na anterior, na 43 ou na 42, enfim, é entender o problema. Então, entender o problema, né, você sabe o papel de cada um dos sensores, sabe o papel aqui da luz vermelha, como que todo o sistema deve funcionar, você consegue imaginar o sistema funcionando?
Se você consegue imaginar o sistema funcionando, é porque você entendeu. Então o primeiro passo é isso, é entender a lógica do enunciado aqui, do que está sendo pedido. O segundo passo, então, é determinar aqui, né? Vamos até minimizar aqui e vamos escrever aqui. Quem são as entradas, quem são os itens de entrada e quem são aí os itens aí, os elementos de saída, quem são as saídas. Obviamente que a dica que eu passei para vocês nas últimas videoaulas continua valendo. Né? Entradas, o que são entradas mesmo? São aqueles dispositivos que vão enviar a informação para o meu circuito. O meu circuito vai receber as informações, a informação vai entrar no meu circuito. E as saídas são aqueles dispositivos que vão receber a informação do meu circuito, ou seja, o meu circuito vai enviar uma informação para esse dispositivo. A informação vai sair do meu circuito e ir em direção a esse dispositivo. Então, quais são os dispositivos que nós temos aqui? Nós temos aqui 3 sensores e nós temos uma luz, uma lâmpada, um LED aí no painel. São os 3 dispositivos que nós temos aqui, o resto é pura lógica. Quem são as entradas e quem são as saídas? Bom, como eu já disse nas outras videoaulas, né, gente? Sensor, o que é um sensor? O sensor é um aparelho, um equipamento, né, um dispositivo que serve para identificar certas situações. Então aqui nós temos um sensor que identifica se uma porta está aberta ou não, nós temos outro sensor que identifica se a ignição está acionada ou não, nós temos um sensor que indica se o farol está acionado ou não, enfim. O sensor ele vai dizer para mim, ou seja, ele vai trazer para mim as informações do que está acontecendo lá nos meus, na minha porta, na minha ignição e no meu farol, ok? Então, obviamente, se vocês imaginarem o esquema assim, ó, vamos colocar aqui, ó, dentro desse quadrado, representando já o nosso circuito digital, ok? Aqui dentro. Os sensores, os 3 sensores, eles vão enviar a informação para o circuito, ok? Ou o circuito é que vai enviar o sinal para os sensores. Gente, obviamente que um sensor, né, se ele vai detectar um sinal que está lá acontecendo na porta, na ignição do farol, ele vai enviar esse sinal para o meu circuito. Então o meu circuito ele vai receber um sinal do sensor. Maravilha? Então os sensores, os 3 sensores, vou representar aqui, ó, sensor A, sensor B e o sensor C, eles vão enviar a informação para o meu circuito, não é verdade? Por quê? Porque para ele determinar se ele vai acionar ou não a luz vermelha, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer a leitura dos sensores, ele tem que analisar, averiguar qual é o estado dos sensores. Então, os sensores é quem vão enviar a informação para o circuito decidir se vai acionar a luz de emergência, a luz vermelha ou não, ok? Então, os sensores eles vão enviar a informação para o circuito, a informação vai entrar no circuito. Então os 3 sensores são aqui as entradas, maravilha? E a luz de emergência, a luz aqui vermelha do painel do carro? A luz vermelha, gente, uma luz, ela é o que? Ela serve para ser acionada, né? Então, é claro que o circuito é quem vai acionar a luz, e não a luz que vai acionar o circuito. Então, obviamente aqui vocês veem que o sentido, o próprio sentido aqui, né, indica que a informação está saindo do circuito. Então, a nossa luz aí, né, do painel, que indica uma condição irregular aqui dos sensores da entrada, é uma saída do circuito, ok? Então, acho que não tem muito segredo distinguir o que é entrada e o que é saída, mas é sempre importante ter bastante atenção nessa distinção, porque um erro aqui pode acabar sendo fatal para o seu circuito. Se você confundir algum item como entrada, algum item que é entrada como saída ou vice-versa, o seu projeto do seu circuito vai estar totalmente errado, né? Então é só você imaginar, peraí, esse dispositivo ele vai enviar uma informação para o circuito, quer dizer, o circuito vai ler uma informação dele, ou é o contrário? Não, o circuito é quem vai enviar a informação para ele, o circuito é quem vai acionar ou não ele, né? Então, gente, eu acho que não tem muito segredo, né? Um sensor, sempre que vocês irem sensor, né? Que mais além de sensor? Sensor, chave, botão, né? Tudo isso aqui, sensor, chave, botão, são entradas, né? Você não consegue acender um botão, né? Você não consegue enviar uma informação para um botão. Não, um botão é que vai ser pressionado ou não, e sendo pressionado ou não, ele vai enviar a informação para algum outro lugar, não é assim?
Quando você chega na sua casa, você quer acender a luz, o que você faz? Você aperta um botão, aperta o interruptor. E o interruptor é que vai enviar a informação, vai sair do interruptor e vai enviar a informação para a lâmpada acender. Não é verdade? Então, botão, interruptor, chave, sensor, tudo isso são entradas, sempre. Então, viu algum desses itens? A entrada. E lâmpada, LED, luz, tudo que pode ser acionado, aquecedor, resistência, contator, nossa, tem tanta coisa que pode ser acionada, são saídas, né? Então não tem muito mistério. Nós já abordamos isso nas outras videoaulas, então só estamos fixando bem isso aqui. Legal, então aqui nós temos os sensores, o sensor A, sensor B, sensor C, e eu vou ter que escolher agora quem que vai ser o A, o sensor A, quem vai ser o sensor B, quem vai ser o sensor C. Aqui nós vamos montar a tabela verdade. Como nós temos 3 entradas, né? Então a nossa tabela verdade também vai ter 3 entradas, A, B e C. Nós temos uma saída, eu vou chamar ela de Y, então está aqui o Y. E aí nós vamos montar a tabela verdade agora. Tabela verdade com 3 variáveis, né, gente? Só 2 ao cubo. Ela vai ter que ter aí, né, 8 linhas, como nós já vimos anteriormente. E aplicando aquela outra fórmula, 2 ao cubo menos 1, né? Ela vai que dá 7, né? Que dá 7. Isso significa que ela vai equivaler a uma contagem binária de 0 a 7. Então, só para a gente relembrar esses conceitos lá do início, né? Que são muito importantes aí, vão ser mais importantes ainda no futuro. Vamos lembrar um outro conceito aqui enquanto isso, olha lá. Para repetir aqui. O conceito de bit mais significativo e bit menos significativo, né? Most significant bit, bit mais significativo, e least significant bit, bit menos significativo. Quem que é o mais significativo aqui? Quem que é o menos significativo aqui entre A, B e o C, né? Só a gente lembrar que o mais significativo é o da esquerda, então é o A, é o nosso MSB. E o menos significativo sempre vai ser o mais à direita, o que tiver mais à direita, ele é o bit menos significativo, ok? Então aqui nós temos nossa tabela verdade, 6, 7, 8 linhas, uma contagem de 0 a 7, né? Como nós aprendemos no início das videoaulas, né? Cada um desses números representando aí um número em decimal. E agora nós vamos ter que determinar a saída. Mas olha só, a gente já fez a tabela verdade com A, B e C, não é isso? Mas nós vimos que o A, B e o C, eles vão ser os nossos sensores. Muito bem. Quem vai ser o sensor A? Quem vai ser o sensor B? Quem vai ser o sensor C? O sensor das portas aqui vai ser o A, o B e o C. O da ignição, o A, o B e o C. O dos faróis vai ser o A, o B e o C. Bom, gente, isso aqui, ó, tanto faz, tá? Eu posso escolher aleatoriamente, por exemplo, eu quero que o sensor A seja o sensor dos faróis. Não tem problema. Então, vou só anotar aqui em cima, ó lá. Vamos achar um espacinho aqui. Vamos só anotar aqui em cima que o sensor A vai ser dos farol, ok? Dos faróis. Muito bem. O sensor B eu quero que seja o sensor da ignição. Posso escolher aleatoriamente. Se eu quisesse colocar, inverter a posição aqui, não tem problema. O resultado vai ser o mesmo, tá, gente? Não tem uma ordem específica que eu posso ter aqui. E o sensor C, portanto, já foi farol, já foi ignição. Vai ser o sensor das portas. Eu poderia escolher qualquer sequência aqui, que o resultado daria exatamente o mesmo. Mas aqui eu já defini. O meu A vai ser o sensor do farol, o meu B vai ser o sensor da ignição, e o meu C vai ser o sensor das portas. Opa, deu um probleminha aqui. Ok, muito bem. Então, continuando. Agora é só determinar as saídas, o estado das saídas para cada uma das condições de entrada. Analisando linha por linha. Então, aqui nós temos a primeira linha, 0 no A, 0 no B e 0 no C. Se eu for traçar um traço aqui, eita, tá acontecendo esse erro aqui, gente. Será que vai ficar acontecendo isso o tempo todo? Bom, vamos lá. O que significa essa linha? Olha só. Se o farol é 0, como nós vimos aqui, né? Olha lá. Quando algum farol está ligado, esse sensor envia 1. Mas se o sensor está enviando 0, que é o caso aqui, significa que o farol está desligado. Então, o farol está desligado. O B aqui é a ignição. A ignição está 0. Isso significa que a ignição também está desligada, né? Então, o farol está desligado e a ignição está desligada.
E o C indica o quê? É as portas, né? Se as portas estão igual a zero, como nós vimos aqui, né? Quando alguma porta está aberta, esse sensor envia nível lógico alto. Como ele está enviando nível lógico baixo, zero aqui, significa que as portas estão fechadas. Então nós temos aqui farol desligado, ignição desligada e portas fechadas. Nesse caso aqui não tem nenhum problema, né? Porque se a ignição está desligada, o único problema que iria ter seria se o farol tivesse ligado. Mas como o farol está desligado, não tem problema nenhum. Eu não vou precisar acionar a luz de emergência lá no painel. Então aqui eu vou colocar 0. Esse erro vai ficar aparecendo o tempo todo. Eu vou terminar essa videoaula e vou ver o que é. Mas a gente já está aqui no meio do caminho. Vamos terminar aqui a sequência. Muito bem. Aqui eu tenho uma outra condição. A ignição está desligada, o farol está desligado, a ignição está desligada e as portas estão abertas. Tem algum problema nisso? Não tem problema, porque o carro está desligado, os faróis estão desligados e a porta está aberta, normal. Porta aberta com o carro desligado, não tem nenhum problema. Então aqui eu não preciso acender a lâmpada de emergência, é 0. Maravilha. Depois eu tenho essa condição aqui, 0, 1, 0. O farol está desligado. A ignição está ligada, ok? Ignição ligada. E as portas estão fechadas, 0. Tem algum problema isso? Olha só, a ignição está ligada. O carro está ligado. O farol está desligado, não tem problema, porque pode ser dia. Você não precisa ligar o farol, então não tem problema. Mas a ignição está ligada e as portas estão fechadas. Então, se as portas estão fechadas, também não tem problema nenhum. Não precisa acionar a luz de emergência no painel. Então, até aqui, nenhuma das linhas precisou acionar. Agora aqui, 0, 1 e 1. O farol está desligado, a ignição está ligada e as portas estão abertas. Aí entra a primeira condição que nós vimos aqui, né? A luz vermelha vai acender quando as portas estiverem abertas com a ignição acionada. É esse caso aqui, ó. Aqui, ó, as portas estão abertas, o C está igual a 1 e a ignição está ligada. Então, nesse caso, não pode, você tem que fechar a porta. Então, ele vai jogar 1, vai mandar acender aquela luz lá no painel do veículo, ok? Então aqui já foi metade da tabela. 1, 0, 0. 1 no farol, o farol está ligado, a ignição está desligada. Então já olhei aqui, ó, farol ligado, ignição desligada, peraí, vai acabar com a bateria do carro, não pode. É a segunda condição aqui, ó. Segunda condição que a luz vermelha vai acender, os faróis estiverem acesos com a ignição desligada. É isso aqui, ó. Farol aceso, né? Farol 1, ignição desligada, 0. Então ele vai acionar a luz de emergência também. Maravilha? Depois nós temos aqui 101, farol ligado, ignição desligada e portas abertas. Portas abertas com ignição desligada não tem problema, o problema é isso aqui, né? Farol ligado com a ignição desligada, não pode. 1. Depois aqui nós temos farol ligado, ignição ligada. Tudo bem, o farol pode estar ligado desde que a ignição esteja ligada, legal. Mas a ignição está acionada, o carro está ligado e as portas estão fechadas. Tem algum problema nisso? Não, não tem problema nenhum. A saída aqui vai ser 0, sem problemas. E por fim, 1, o farol está ligado, a ignição está ligada, não tem problema nenhum, mas as portas estão abertas. Se as portas estão abertas com o carro ligado, eu tenho que acionar a luz de emergência. Então está aqui. Essa vai ser a tabela verdade do nosso problema. 4 linhas que são 1 e 4 linhas que são aí nível 0. Ok? Deixa eu ver se eu resolvo esse problema aqui. Então aqui consegui resolver o problema. Só que eu acho que eu perdi aqui a tabela verdade, né, gente? Então vamos ver aqui como é que estavam as saídas. Vamos fazer rapidinho aqui só pra gente conferir aqui. Aqui era 0, é isso? Porta aberta, ignição desligada, não tem problema nenhum. Ignição ligada, aqui não tem problema também. Porta aberta com ignição, aqui tem problema. Aqui farol ligado com ignição desligado tem problema também. Farol ligado, ignição desligado tem problema também. Ignição ligada, porta fechada não tem problema. E aqui, né, porta aberta com ignição ligada. Então era isso aí, gente. Então retomando aqui, nós perdemos aqui a saída da tabela verdade, vamos lá. Agora, nós já temos a saída da tabela verdade. Agora é só nós fazermos aí as expressões. Expressão lógica aí
dessa tabela verdade. Então, deixa eu apagar aqui. E nós vamos começar aqui fazendo a expressão por soma dos produtos, ok? Por soma dos produtos, vocês devem estar lembrados, nós vamos pegar as saídas que forem igual a 1. Vamos lá então, a saída y vai ser igual. Então aqui por soma dos produtos, nessa primeira linha que a saída é 1, o A é 0, então é A barrado. O B é 1, C é 1, então B e C normal. Vou ligar uma OU com a segunda linha aqui. O A é 1, B e o C é 0, então A normal vezes o B barrado vezes o C barrado. Segunda linha já feita. Terceira linha que a saída é 1. O A é 1, o B é 0, o C é 1, então só o B é 0. O A vezes o B que é 0 vezes o C que é 1. E por fim a última linha aqui. Todo mundo é 1, né? Todo mundo é 1, então aqui é A, B, A vezes B vezes C. Aí essa é a expressão lógica por soma dos produtos, ok? Muito bem. Então agora se nós formos desenhar o circuito, é só seguir aquele método que nós já vimos, né? Tem alguma expressão que está inteira barrada? Não tenho. Tem algum parênteses, chave, colchete? Não tenho. Tenho porta E? Tenho. Tenho aqui, ó, porta E, né? Então nós temos aqui 2, 3, 4 porta E's, cada uma delas de 3 entradas. Então nós vamos desenhar aqui o circuito. B e C. Essa aqui é uma maneira muito organizada de você desenhar os circuitos que vocês fizerem, tá? Então aqui nós temos, posso puxar até aqui, ó, uma inversora, já para tudo que for abarrado, eu já puxo daqui. Eu tenho B barrado, tenho C barrado também, então vou puxar uma inversora já daqui de cada um deles. Assim eu uso uma inversora só para tudo que for barrado. Por exemplo, aqui eu tenho o B barrado 2 vezes, né? Então eu já puxo daqui direto os 2 B barrados. Então vamos lá. Eu tenho uma E de 3 entradas. Entre A barrado. Vou pegar aqui do A barrado. Peguei do A aqui depois da inversora. Depois entre o B. E o C normal, sem barra. Tá aí. Depois eu tenho outra E de 3 entradas, entre o A normal, B barrado e C barrado. A normal, então aqui do A normal e puxo. Do B barrado. E do C barrado. Puxo aqui do C, depois da inversora dessa coluna aqui. Maravilha. Depois nós temos outra E de 3 entradas entre o A normal, B barrado e C barrado. A normal, B barrado e C normal, né? Agora C normal. Puxar aqui do C, passar aqui por baixo. Maravilha. E temos outra E de 3 entradas entre A, B e C. Sem barra. Então aqui entre o C, o B e o A. Não tem problema aqui eu colocar fora de ordem A, B, C. Isso aqui não importa. O que interessa é que eu tenho o A, o B e o C ligados numa porta E, independente da ordem, se o A está lá em cima ou se o C está lá em cima, isso não importa. Tem mais alguma porta E? Não tenho. Só abro então portas OUs, né? Nós temos aqui uma porta OU de uma, de duas, né? 3, 4 entradas. Então a porta OU aqui de 4 entradas para ligar todas essas 4 E's. Então aí ficou fácil, só ligar aqui. E aqui. E aqui nós temos a saída Y. Tá aí. Esse é o desenho do circuito que realiza esse controle aqui da luz de emergência do painel, recebendo aqui os sinais dos sensores. Aqui o sensor A está entrando aqui como se eu tivesse ligado o sensor do farol aqui. Aqui como se eu tivesse ligado o sensor da ignição. Aqui como se eu tivesse ligado o sensor das portas. E a saída aqui eu vou ligar lá na luz de emergência, que vai ser acionada quando as condições aqui dos sensores que nós fizemos aqui na tabela verdade indicarem para ele acionar. Então, por soma dos produtos, está pronto. É isso aí. Não tem mais o que fazer. Agora, nós vamos fazer aqui, já fizemos por soma dos produtos, eu vou apagar. Aí vamos fazer aqui por produto das somas.
Maravilha. Então vamos lá fazer por produto das somas. Saída y. Com o produto da soma nós temos que olhar saídas que são igual a zero, né? Estou até fazendo de azul aqui com outra cor. E nós vamos olhar o que é igual a zero e nós vamos interligar cada uma das saídas com mais, né? Vamos lá então. Aqui nessa primeira linha eu tenho o A que é igual a zero, então a parêntese aqui, né? Lembrando que por produto das somas eu sempre tenho que usar o parêntese. Então o A é igual a zero, então é A normal, mais o B igual a zero, B normal, o C igual a zero, também C normal. Vezes, vou interligar com outra linha aqui que é zero. O A é zero, o B é zero, só o C é 1, então A mais B, só o C é 1, então só o C vai ter a barra, vezes, aqui agora, o A é zero, o B é 1, o C é zero, então só agora o B que vai receber a barra, B mais C, vezes, vou passar aqui para a linha de baixo, essa última linha que a saída é zero. O A é 1, B é 1, o C é zero, então o A vai ser barrado, o B também vai ser barrado e o C, como ele é zero, não vai ser barrado. Tá aí. Tá aí o nosso circuito, nossa expressão lógica booleana por produto das somas. Agora é só desenhar o circuito. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz por soma dos produtos, ok? Então aqui eu vou puxar o C. Fazer um tracinho bonito aqui, né, gente? O A aqui também. Eu vou puxar aqui a inversora do A para cruzar aqui em paralelo com ele, do B também. Beleza. Então, tem alguma barra que está pegando toda uma expressão? Não tem. Tem um parêntese? Opa, tenho parêntese, algo colchete, tem parêntese aqui, né? Seguindo aquela nossa regra. Eu tenho esse parêntese aqui, dentro dele eu tenho uma OU de 3 entradas entre A, B e C. Então aqui nós temos uma OU de 3 entradas entre A, entre B e entre C. Já matamos esse primeiro parêntese. Tem mais algum parêntese? Tenho esse aqui, ó. Uma outra OU de 3 entradas, só que agora com o C barrado. Então uma outra OU de 3 entradas, só que agora com o C barrado. Então aqui o C barrado, vou puxar ele aqui, e o A e o B normal. Tá aí. Tem mais algum parênteses? Tenho aqui, ó. Então vamos resolver ele. Tem outra OU de 3 entradas entre o A, o B barrado e o C. Então agora o C aqui é normal, o B agora é barrado e o A é normal. E tenho mais algum parênteses? Tenho ali. A barrado, B barrado, C. Então agora o C é normal, vou puxar aqui do C normal. O B é barrado. E o A também é barrado. Puxei aqui, vamos ver se dá para entrar. Entrou, beleza. Tá aí. Essa é a nossa primeira parte aqui que nós já fizemos os parênteses. Não tem mais nenhum parêntese. Tem alguma porta E? Tenho aqui, ó, uma porta E de 2 entradas, 3 entradas e 4 entradas. Porta E de 4 entradas. E essas portas E estão interligando todas as expressões entre parênteses. Então é só interligar aqui todas as expressões aqui. Tá pronto. Não tem mais nenhuma porta OU, nenhuma porta E, já matamos tudo, a saída Y, pronto. Esse é o circuito lógico que vai fazer a mesma função, só que pelo método produto das somas. Maravilha? Então nós usamos aqui 4 portas E, cada uma de 3 entradas, e 4 portas OUs, né, gente, de 3 entradas, e uma porta E de 4 entradas. E aqui é o desenho do circuito, tabela verdade, a expressão, fizemos tudo. Maravilha, gente? Então é isso aí. Já projetamos a solução para o nosso problema. Em breve nós voltaremos a trabalhar com esse tipo de projeto aqui, que eu acho muito interessante e desenvolve muito o raciocínio de vocês. Maravilha? Então até a próxima. Obrigado.